primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é do ponto de vista de como distribui, né? Então, tem várias maneiras de você distribuir bônus num plano de marketing multinível. Você pode distribuir assim, ó. Você pode distribuir a maior parte do bônus na cabeça da equipe, da rede, uma parte menor no meio e uma parte pequena para a base. Então você pega do valor de negócio que você tem para distribuir, você pega um pouquinho para a base quase nunca ganha dinheiro, né? Aí você distribui um pouquinho no meio da rede e um valor grande na cabeça. Então você tem poucas pessoas na cabeça que ganham muito e um montão de gente ganhando pouco ou ganhando quase nada. É uma opção, é uma forma de você distribuir no multinível. Você também pode distribuir um valor menor na cabeça, um valor maior no meio e um valor grandão na base. Você pega o teu valor e faz ao contrário. Onde que eu julgo que um plano de multinível é inteligente? Quando a gente equilibra essa distribuição. Ela não pode ser ruim para ninguém. E ele tem que ser um plano que dá meritocracia, ou seja, que paga as pessoas por aquilo que elas fazem. É óbvio que quem está no início, a liderança que está lá no topo, ele tende a ganhar mais do que a grande maioria. É normal isso. Mas que quando você olha da base para cima, ele é um plano justo que premia e paga todas as pessoas na fase que ela está. Né? E a gente julga, eu particularmente julgo, que a HK Club conseguiu isso. Nosso plano é inteligente, que a gente premia basicamente por igual, né? A liderança vai ganhar muito bem, o meio ganha bastante e a base também ganha dinheiro, né? Quem está iniciando o negócio consegue ganhar dinheiro com o modelo de distribuição, certo, Léo? Alguma coisa? Isso mesmo, correto. Certo? Posso continuar? Bom, quando a gente avalia isso, e eu quero mostrar para vocês como que está a nossa distribuição. O nosso modelo de distribuição, ele é mais ou menos como este daqui, ó. A gente distribui bastante bônus para base, ou seja, as pessoas, mesmo com baixa graduação, elas ganham dinheiro. Prova é, por exemplo, eu estava conversando com o José. O José me disse que esse mês foi o primeiro mês dele. Ele qualificou prata. Com 8 dias eu me qualifiquei prata. E teve um bônus de aproximadamente R$2.000. R$2.000 de ganho como um prata. Entre o bônus e aquilo que ele fez de renta e assim por diante, R$2.000. Ou seja, prata é base, porque começa no supervisor e já vai para o supervisor prata. É o início do início da rede. E falar que um prata ganha em média de R$1.000, R$1.500, vocês que entendem sabem, é um excelente plano para base, né? Ou seja, então a gente tem uma distribuição bem coerente na base, a base consegue ganhar dinheiro, o meio melhora ainda mais e depois vem a liderança. É isso aqui. Bom, então esse é só o conceito de como que pode ser distribuído. E a gente distribui, aí com base nisso a gente vai avaliar os pontos que as pessoas da indústria do multinível elas buscam. Toda vez que a gente vai mostrar um plano para quem não entende muito do multinível, o que eles perguntam para nós? Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Sobre os pontos. Isso. Qual o valor do ponto? Eles pegam um produto em referência. Por exemplo, é comum ter perfume em tudo quanto é empresa de multinível. E a pergunta que eu mais escuto é: João, o teu plano é bom? É maravilhoso. Então tá, quantos pontos vale um perfume? É assim que eles me falam, né? E aí a gente precisa entender que o ponto, ele é importante, mas ponto não significa que o plano é bom ou ruim. Não é esse. O que muda o plano é o quanto que você paga de verdade em um produto. Então, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O nosso exemplo vai ser com base no perfume, tá? Que é o produto de maior comparação. Tem empresa que paga 40 pontos em um perfume. Tem empresas no mercado que pagam 35 pontos em um perfume. E nós da HK Club, nós pagamos 27
pontos em um perfume. A pergunta é: quem paga mais? Quem paga mais? Essa empresa que paga 40 pontos em um perfume, essa que paga 35 ou essa que paga 27, que é a HK Club? Então, quando as pessoas não entendem, não conhecem o que tem por trás de um plano de multinível, ele olha isso daqui e fala assim: não, essa empresa aqui é muito ruim o plano, porque paga muito menos ponto. Mas não é isso que tem que analisar. O que tem que analisar é quanto que isso representa em dinheiro dentro do plano, quanto que eu estou pagando em dinheiro. Aí a gente tem que fazer uma outra análise para entender isso daqui, ó. Vamos mudar. Léo, você me complementa? Já, só voltando. Isso, vai lá. Um detalhe interessante é que as empresas pagam um percentual sobre os pontos. Por exemplo, essa empresa que tem a pontuação maior, ela paga um percentual X, como as demais empresas. Bota o percentual aí embaixo. Não, é que eu vou explicar o percentual na próxima, eu ia explicar agora. Ah, é? Então, deixa ele só concluir. Como que essa empresa que tem a pontuação menor consegue pagar mais? Porque ela oferece percentuais maiores de bônus. Por exemplo, essa empresa que paga 100% em bônus, essa outra paga aproximadamente 35% em bônus, e essa outra paga uma média de 50% em bônus. Então, dessa forma que uma empresa que aparentemente parece pagar menos, consegue até pagar mais. O João vai explicar melhor isso com exemplos. Depois eu vou voltar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, Léo. Quando você vai analisar um plano, você tem que olhar a distribuição dos bônus oferecidos no plano de compensação. Por exemplo, eu vou falar da HK Club, tá? HK Club, o nosso plano. Na HK Club a gente distribui 28% de bônus de graduação no nosso plano. A gente distribui 18% no bônus de liderança. A gente distribui mais 49% em um bônus chamado bônus de equipe. Depois eu explico os bônus. E a gente distribui mais 5% em um bônus de divisão de lucro, que é o que a gente chama de bônus consistência. Quando você soma isso daqui, ele é igual a 100% do valor de bônus. Então, se eu falar para você que aqui tem 27 pontos distribuídos, significa dizer que eu na HK Club, eu literalmente distribuo para a rede os 27 pontos. Porque quando eu somo os bônus, ele é igual a 100%. Então eu vou distribuir, eu não estou falando de valor ainda, estou falando de conceito. Quando você pega uma outra empresa, como esse exemplo que eu estou falando, por exemplo, esta empresa aqui, ela distribui mais ou menos 52% do bônus. Quando você pega os bônus dela somado, ela chega no máximo em 52%. Significa dizer que esses 40 pontos, quanto é que vai para a rede? Metade. No máximo 21. E esses 21 é considerado R$21, porque esses 40 pontos é considerado R$40. Então é 1 por 1 aqui nessa pontuação, mas na hora de pagar não é 1 por 1, é 50 centavos. Porque o bônus o plano não alcança 100%, ele vai distribuir 50% de 40. Então aqui está distribuindo de repente R$21, vamos falar, em um perfume. Essa empresa aqui, 35 pontos, mais os bônus dela chega a 40% de distribuição. 40% de 35 dá quanto? 15. Vamos falar que seja 15. Então ela está distribuindo R$15 em um perfume. 14. Certo? R$14 em um perfume. E esta empresa aqui, 27 pontos, mas ela distribui 100% dos 27 pontos. Nesse caso aqui é a HK Club. E aqui é um grande diferencial do nosso negócio. Esses 27, ele é distribuído 100%. 100% de 27 é quanto? 27. Então, isso aqui também vira R$27.
na hora que distribui. Em um perfume, a HK Club distribui, na verdade, R$28 de bônus em um perfume. E eu vou explicar como. Mas ou seja, o valor da pontuação literalmente é pago para a rede. Não é 35, mas na verdade eu estou pagando 15. Não é 40 que na verdade eu estou pagando 21. Aqui é 27 que na verdade eu estou pagando 100%. Qual plano paga mais? Quando você entende isso daqui, qual plano paga mais? HK Club. Não tenha dúvida, é o plano da HK Club. Por quê? Ou seja, um ponto aí realmente é R$1. Exatamente, nesse caso aqui, um ponto ele é R$1. Agora, a partir daqui, vem como você distribui esse valor ainda. Pode ser em binário, pode ser em multilevel somente, não importa. No nosso caso, a gente pega o valor de negócio, no caso da HK Club, e aí a gente paga como? Vamos mudar de cor agora, Léo. Eu pago, não são 27 pontos? 27 pontos eu pago R$16,20 em multilevel. Vocês são acostumados a ouvir unilevel, né? A gente está dizendo que é multilevel, R$16,20. E eu pago mais R$12 em binário. Em um perfume. Então 16,20 mais 12 dá quanto? 28,20, que é o valor de negócio que a gente distribui. Por que tem R$12 de binário? Por que tem R$12 de binário? Porque um perfume nosso, vou falar do binário agora, Léo, depois você fecha tudo que eu estou falando, tá? Um perfume nosso de binário, ele tem 7,5 pontos de binário na recompra, um perfume. Quanto que a gente paga de binário no nosso pacote Master? A gente paga 40%. no pacote Master, a gente paga 40% de bônus binário. 40% de bônus binário sobre 7,5 significa dizer que um perfume é igual a R$3 de bônus binário. Como que é feito a reserva do binário? No binário existe uma reserva de valor, porque com o mesmo valor que eu pago com uma única venda, eu posso pagar várias pessoas. Então esse valor aqui ele é multiplicado por 4 vezes. 3 vezes 4, 12. Então por isso que eu tenho de reserva R$12 de bônus binário, mais R$16,20 de multilevel. Então dá um total de R$28. E a gente distribui 100% do valor. Agora, é importante vocês entenderem, e aí Léo, agora eu quero que você explique a questão da matriz 3x1 ou 4x1 em relação ao binário. Tá bom? Por que eu pago 3 e reservo 12? É importante vocês entenderem isso. Aí o Léo vai mostrar para vocês aqui bem simples. Fala aí, Léo, vem desse lado aqui. Toma esses pincéis que são mais. Bom, pessoal, depois da explicação do Joab, eu vou mostrar o exemplo para que fique claro para vocês. Vou desenhar uma rede binária. Imagine que você está aqui e você vai construir uma rede. Aqui começa o seu binário. E aqui a mesma coisa, vai ser construído um novo binário. Imagine agora que desse lado você tem acumulado 100 mil pontos. 100 mil. Do lado esquerdo você tem acumulado 50 mil. Então naturalmente seu lado menor é o esquerdo. Lado esquerdo. Agora na sua rede algumas pessoas vão comprar produtos, vão comprar kit. E esses produtos vão gerar pontos que serão distribuídos no binário e no multilevel. Mas trazendo para o binário, vou citar aqui um exemplo. Imagine que essa pessoa aqui embaixo entrou agora
e fez uma compra de produtos. Ela comprou um kit, por exemplo. E essa pessoa que está aqui em cima indicou essa e indicou outra. Ela fez um par binário. Então essa compra aqui gerou um bônus binário para essa pessoa que está acima. No nosso caso, o valor é R$200. R$200. Então, essa compra aqui do kit gerou R$200 para essa pessoa que está aqui em cima. Só que essa mesma compra aqui pode ser equipe menor de várias pessoas. Por exemplo, essa pessoa aqui em cima, ela também tem duas equipes. Ela tem a equipe da direita e a equipe da esquerda. Vamos imaginar que aqui abaixo tem uma equipe produtiva. Então, esse lado aqui também é equipe menor dessa pessoa aqui em cima. Então, essa mesma compra aqui embaixo vai gerar R$200 também aqui. Então, vou pagar mais uma vez. R$200. Por essa venda aqui até agora, nós pagamos R$200 para essa e R$200 para essa, no binário. Pela mesma venda. Tá bom? E continuando o exemplo, essa pessoa faz parte da sua equipe. Ela comprou e também está no lado menor. Então vai gerar bônus também para você e você vai ganhar também R$200. Você aqui em cima. Então observe que uma compra aqui embaixo gerou bônus para mais de uma pessoa. No caso aqui foram 3. Poderia ser 4, poderia ser 5. Então por isso é importante ter a reserva binária sobre a movimentação de produtos, para a empresa conseguir pagar esses bônus. Então nós usamos a regra de 4, para dar uma segurança ainda maior. É por isso que usando o perfume vale 7,5 pontos. Volte por favor, Jorge. O perfume vale 7,5 pontos no binário. Se você é master, você ganha 40%. 40% de 7,5, R$3. Para eu conseguir pagar R$3, eu preciso ter uma reserva de pelo menos 4 vezes esse valor, que seria R$12. Porque na prática vai ter situações como essa, quando um comprar, vai gerar bônus para várias pessoas. Com a mesma venda. E se 2 comprarem ali, vai gerar 400 lá para cima. Sim. Isso aqui Não, aqui é só o binário. Isso vira uma bola de neve. É por isso que binário tem teto. Pois é, onde tem 200. Ah, não, é verdade. Se esse aqui comprou, É. gerou bônus binário para esse aqui, porque está na perna menor. Não gera para esse, mas gera para ele esse. fechou gera ali, pra ó. esse também. Ele fechou. E gera para esse. Então no caso também. em cima ele seria 400. Isso, é isso aí. Ou seja, quanto mais tiver pessoas comprando, mais bônus binários vai gerar. E a empresa, para conseguir ter um binário sustentável, precisa ser séria. Nós temos tetos binários, nós temos todo um cuidado para que esse bônus fique sustentável para a rede e fique ao mesmo tempo um bônus interessante, que possibilita você ganhar muito bem construindo uma equipe. Como é que você controla isso daqui para não dar mais do que 4? Que a nossa reserva é 4. Em média, paga-se até 3 pessoas por cada venda, em média. Mas ela pode estourar. Como é que a gente controla isso? A gente controla através do teto binário. Por isso que existe o teto binário. Então tem limite de pagamento de binário. Então com o teto você controla. Não significa que não vai estourar. Não significa que não vai ter aqui um estouro de binário em algum momento. Entendeu? Mas é controlado. Certo? Léo, é importante você explicar, por exemplo, a questão do cashback quando estoura. Isso, Para o pessoal entender. muito bem lembrado. Acontece com o crescimento do negócio, o binário ele pode estourar. O que é estourar o binário? É quando a empresa precisa pagar mais bônus do que entrou no caixa dela. Então, uma empresa séria, ela tem em seu manual um sistema chamado cashback. O que é o cashback? É quando estoura o binário. Então, os tetos binários serão equilibrados para que a empresa consiga pagar esse bônus. Vamos imaginar que em algum momento entrou no caixa da empresa 10 milhões. Só que o bônus binário do mês, 12 milhões. Então tem um déficit de 2 milhões. Recebeu 10 e tem que pagar 12. Aí aciona o cashback. Vai fracionar em toda a rede esses 2 milhões. Então, por exemplo, se você está aqui em cima e o seu teto binário é de 50 mil, nesse mês que estourou o binário, você vai receber, por exemplo, 48 mil.
45 mil? Então, isso que as empresas sérias fazem para que o binário seja sustentável. Para nunca ficar deficitário. Porque a empresa não pode pagar aquilo que ela não recebeu. Então esse controle de binário, ele é feito mensalmente e a empresa ela tem que controlar quanto que eu arrecadei de binário para pagar e quanto que eu paguei. Em algum momento isso vai igualar e em algum momento ele pode ser negativo. Eu tenho que pagar mais do que o que eu recebi. E nessa hora, o sistema da empresa tem que ser preparado para aplicar o cashback de forma automática. Entendeu? E aí ele sai descontando aquilo que deu de forma proporcional de cima para baixo. E isso você envolve daí a mudança de teto. Entendeu? Mas não se preocupe que isso não é uma coisa ruim. Não. Pelo contrário, é uma coisa boa. Isso. Mostra seriedade, segurança, Dá muita saúde financeira. saúde financeira. E se acontecer isso, é sinal que o negócio está indo muito bem. Por que que muitas empresas elas não conseguem seguir depois de 1, 2, 3, 4 anos? Porque eles não fazem essa previsão agora no começo do negócio. E aí quando ele deu em conta, está faturando horrores, mas não tem sobra nenhuma de dinheiro para pagar, porque está pagando muito mais do que o que está arrecadando. E aí acaba a empresa tendo que fechar do dia para a noite. E um detalhe, Joab, o nosso negócio não é pirâmide financeira. Pirâmide financeira não tem esses cuidados, esses critérios. Eles fazem até o momento que dá. Quando não dá mais, fecha as portas e acaba-se o negócio. Aqui é um modelo sustentável, legítimo. Legal. Agora, seguindo ainda no binário, já que nós entramos no binário, depois a gente vai voltar no multilevel. No bônus binário, uma coisa importante para a gente avaliar, e aí que eu gosto sempre de frisar para as pessoas, é o conceito do teto binário. Não é? Porque o bônus binário, se ele não for bem distribuído, ele acaba num processo de formação da rede, gerando muito dinheiro que fica no caixa da empresa e não vai para a mão da rede, não é? Então, nós temos nossa premissa é pagar 100% daquilo que é gerado para bônus. Nós queremos distribuir 100%. Então, quando a gente fala em teto, e eu gosto de falar isso aqui porque muitas pessoas... Tá bom, né? Vamos mudar aqui. Teto binário. Tá? É um diferencial do nosso negócio. Por quê? Porque existe teto binário diário, existe teto binário semanal, quem entende de binário sabe, e existe teto binário mensal. As empresas, na maioria das vezes, elas colocam o teto como mensal, mas ela avalia semanal, na maioria das vezes. Não é nem diário, é semanal, não é? Então, diário muitas vezes são empresas mais voltadas para questões que mexem só com o financeiro. Quando é produto, o teto normalmente é dividido semanal. O que tem de diferente isso da HK Club? O nosso binário, ele é pago mensal. Por que ele é pago mensal? Porque quando ele é pago semanal, ele gera sobra de dinheiro para a empresa. Não é 100%. É uma espécie de uma pegadinha. Vou dar um exemplo para vocês agora. Imagina que isso aqui, ó, é o nosso mês, 30 dias. Tá bom? Eu vou dividir o mês em 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. 4 semanas. Imagina que o teto binário seja 20 mil reais dessa pessoa. 20 mil reais, então... ela tem, quando é dividido por semana, as empresas falam assim, ó, você tem um teto de 5 mil reais por semana, certo? Na rede, uma das semanas mais fracas, qual que é? Início, primeira e segunda semana, normalmente ela é fraca. As semanas que aquecem no multinível é a segunda e a terceira. Olha, a terceira e a quarta, que é o fechamento. Então, imagina que nessa semana, na primeira semana, você bateu um teto de binário de 2 mil reais. Quanto que a empresa te paga? 2 mil. 2 mil, porque o seu teto é 5, você vai receber, está dentro do teto. Faltou 3 mil reais aqui. Vai. Na semana seguinte, você bate o teto de 8 mil reais. Quanto que você vai receber? 5. 5 mil. 5 mil reais.
porque o seu teto da semana é 5. Só que você ficou com um saldo de 3 aqui. Ela não joga para frente, você perdeu. Então esse teto ele não é mensal, não é 20 mil no mês mais. Você nunca mais vai receber 20 mil nessa conta. Na terceira semana você tem mais 5 mil de teto. E aí você vai e bate lá, sei lá, 10 mil para receber. Quanto você vai receber? 5 mil. Você já perdeu 3 mil aqui. E na última semana você vai lá e bate de novo mais 10 mil que seja. Você recebeu quanto? 5. Então aqui você recebeu 2 mil, recebeu 5 mil, deu quanto? 7. 7. Com mais 5? 12. Com mais 5? 17. Qual que era seu teto? 20 mil. Perdeu 3 mil no mês. Você deixou de ganhar 3 mil reais. Porque a empresa ela não joga isso aqui para frente quando o teto é semanal. Se você não bater o teto toda semana, você nunca pega o teto que eles falam que é mensal. Agora vamos na HK Club, não tem essa pegadinha. Por quê? Porque o nosso binário ele roda mensal. Qual é seu teto? 20 mil reais. Quando é que a gente vai rodar o binário? No último dia. Quanto deu o teu binário total do mês? Deu 20 mil. Então você vai receber os 20 mil. Entendeu? Deu 15 mil. Você vai receber os 15. Não vai ficar com nada para trás. Então se você atingir o teto, não importa que a primeira semana foi fraca. Mas se você recuperou tudo na última, você pega seu teto inteiro. E não ficou com dinheiro no caixa da empresa. Então, por isso que na HK Club a gente não consegue fazer determinadas coisas que às vezes as pessoas acham e pedem para fazer. Por quê? Porque aqui a gente distribui de verdade o bônus. E não tem como ter pegadinha, falar assim, sobrou dinheiro. O que é bônus, é bônus. Certo, Léo? Certo. Tem um detalhe importante, deixa eu escrever. Vai, Léo. Vira a roda. Vou segurar só uma agora para não me sujar mais. Tem um detalhe que é muito importante. Tem empresas, que tem um critério para poder travar mais o binário. Por que eu falo isso? Todo binário existe derramamento. O que é o derramamento? Você vai indicar algumas pessoas que serão transbordadas para a equipe abaixo. Então nesse exemplo aqui você indicou 2 pessoas. O seu par binário já foi preenchido. A terceira pessoa que você colocar, ela vai ser alocada abaixo de uma dessas pessoas. Então você colocou mais uma, digamos que vai entrar aqui abaixo. Aí você colocou mais outra, você pode direcionar para o outro lado. E assim vai sendo formado os binários da sua equipe. Isso é o derramamento, é uma vantagem desse bônus. Você poder ajudar a sua equipe alocando pessoas abaixo. Só que existem empresas que criam pegadinhas para travar um pouco esse bônus. Por exemplo, tem empresas que na pontuação de derramamento, ela não te dá os 100% desses pontos. Tem empresas, por exemplo, que só te dá 25% da pontuação derramada. Ou então, 50%, talvez. Ou 50%. Tem umas que dá 50%. Isso. Então, um exemplo aqui. Imagine que você derramou essa pessoa aqui embaixo. E ela fez 1000 pontos. Para você vai contar os 1000 pontos, mas para essa pessoa aqui que foi beneficiada com o derramamento, só vai contar 25% ou 50%, 250 ou 500 pontos. Já no nosso negócio, se acontecer um derramamento, vai contar 100% para todo dos mundo. pontos para todo mundo, independente de qualificação. Então, isso é uma vantagem do nosso negócio. Uma vantagem que faz uma diferença muito grande na hora dos bônus. Lembrando que as empresas normalmente elas aplicam essas regras quando o binário começa a ficar negativo para a empresa. Aí ela começa a mudar o plano no meio do caminho. E é a alternativa que ela tem. Então, porque não foi previsto isso no início. E então, não falam para e não diz, exatamente. Mas se você ler lá nos manuais atualizados da empresa, vai estar escrito que ela fez isso. Mas ela não, normalmente não é dito em treinamentos e tudo mais que foi feito dessa forma, né? E as pessoas não sabem. Então é importante. Por que nós estamos falando essas coisas para vocês? Para a rede. Por quê? Porque nós queremos que você, que é um networker da HK Club,
aprenda a comparar o plano e entender, peraí, como que é o derramamento desse plano? Paga 100%, não paga 100%, está realmente distribuindo 100% do valor daquilo que está sendo falado? Não está. E por onde que você acha esse número? Pelos percentuais distribuídos do Unilevel, pela forma como é pago o binário, pelo derramamento do binário, quanto que sobe, e aí você começa a entender qual plano que realmente faz a diferença. Porque daí as empresas, elas normalmente começam a fazer acochambrado, né? Começa a fazer uma coxa de retalho. Aí, para não aparecer muito isso daqui, o que as empresas fazem normalmente? Entra com campanhas do tipo, Léo, se você formar o par binário esse mês, você vai ganhar o dobro, mas só ganha o dobro daqueles 2 que entraram, do resto segue igual. Sabe por que isso, João? Porque a maioria das empresas que tem binário só paga binário sobre cadastro. Então elas precisam fomentar o cadastro. É verdade. Incentivar pessoas novas. Já o nosso negócio paga no cadastro e paga na recompra. Nós temos um binário vivo, né? Mesmo que não entrar ninguém, mas a rede consumiu, vai gerar binário do mesmo jeito, mesmo sem vender cadastro. Então é um binário que eu poderia dizer que ele é vivo. Vou dar até um exemplo aqui, Se você for, um distribuidor que tem uma rede binária, e digamos que na sua equipe menor, vou dar aqui um exemplo. Essa equipe aqui tem 50 mil, essa equipe tem 100 mil pontos. Então essa é a equipe menor. Nessa equipe menor, se as pessoas se ativarem comprando produtos de recompra, vou dar um exemplo aqui, perfume, compraram 3 perfumes, estão ativas. Se a pessoa comprar 3 perfumes, ela faz 22,5 pontos de binário na recompra. Então 22,5%, aliás, pontos de binário. Você sendo master ganhando 40%, você vai ter 40% de 22,5%. Isso vai dar para você R$ 9,00 de bônus binário na recompra. A cada 3 perfumes, na infinidade da perna menor, a pessoa ganha cada 3, R$ 9,00. Isso é monstruoso. Olha que interessante. R$3 a cada perfume. Esse é um Olha que grande interessante. diferencial nosso. Cada ativo que você tem na sua equipe menor do binário te gera R$ 9,00 de binário, nesse exemplo, se for com perfume, mais os bônus do multilevel. Um ativo na tua rede pode chegar a um ganho de R$ 24,00 por cada ativo na tua rede, entre o binário e o multilevel. Depende de como tiver distribuída a tua rede. A gente vai falar do multilevel também para entender. Exatamente. Entenderam aqui, pessoal? Sim. Então, é um plano, não tem pegadinha, binário derrama 100%, todo mundo recebe, mas é um plano que em algum momento pode ter o cashback, porque ele é transparente. Quando tiver o cashback, você vai saber, porque você vai ver que vai ser aplicado por igual de cima para baixo. Mas o plano tem que ser assim, enquanto tem dinheiro na mesa tem que pagar, só não pode pagar aquilo que não tem. E esse cashback vai ser percentual para todos? É proporcional para todos os tetos, exatamente, João? de cima para baixo. Então eu como uma pessoa que não entendo bem de binário, se eu tivesse uma empresa dessa eu estava ferrado. Ia ganhar bem menos. Você ia ganhar bem menos. Se você não entende de binário e não sabe isso daqui, você acha que você está... Por quê, Carlão? Como é que as empresas normalmente fazem? Eles vão criando pequenas campanhas dentro do binário para... Sinceramente, eu não tenho outro termo. Para mascarar o plano. Para não aparecer isso. É verdade. Mas na verdade não é assim que funciona. Porque você não ganha o tempo todo de cadastro direto. Seu maior ganho vem de cadastro de terceiros, ou de entrada, ou de recompra de terceiros. Então você paga aqui uma campanha para quem põe mais gente para dentro, mas e o que está entrando na sua profundidade? Você não está ganhando? Está ganhando 25%? Que são justamente aqueles que vêm através do transbordo. Exatamente. Que na prática, quem vem do transbordo, você tem que receber o binário desses que foram transbordados. Exatamente isso. E todo mundo se interessa pelo binário e gosta por uma razão: derramamento. É o que eles querem. E algumas empresas oferecem metade ou 25% apenas de derramamento. Então, acaba indo contra a vantagem que o binário oferece. Que na Lembrando, né, Léo? Dá licença. Lembrando que 80% ou mais das pessoas não sabem fazer conta. Então 80% a 90% das pessoas estão enganados, achando que estão no melhor negócio do mundo. Exatamente. Só avaliando quanto tem de ponto, João. Então, tem não sei quantos pontos, então meu plano é maravilhoso.
tem que olhar o quanto sobra no bolso, é diferente, é isso aí mesmo. E também muitos nem tem como acompanhar o que está transbordando com a quantidade. Então estão ali iludidos, pensando que o que transborda É 100%. Exatamente, é isso aí. Que na prática deveria ser 100%, né? Tem que ser, né? Agora, ó, É outro grande diferencial nosso. um enorme diferencial do plano binário, do nosso, o teto binário por ser mensal. Eu digo isso porque já me indagaram muito, falam assim, mas lá na minha empresa eu recebo binário toda semana, por que aqui eu vou receber só no final do mês, só uma vez por mês? Porque a gente quer pagar tudo que você tem de direito. Se for para eu pagar toda semana, eu vou fazer igual aos outros, vai sobrar dinheiro do teto e você vai perder. Então a gente quer pagar tudo que você tem de direito, então a gente paga uma vez no mês. E o grande exemplo aí, né, Joab, que tem hoje supervisor ouro nosso ganhando mais do que diamante nas outras companhias. Exatamente, você falar que um supervisor ouro ganha 4, 5 mil reais de bônus, igual a gente tem, e você pega muitos diamantes por aí tirando menos que 4 mil, até 2 mil eu já vi. E o nosso ouro é o quê? 3 níveis a menos que um diamante lá na outra companhia. Exatamente. Isso aí é fora do comum. É isso aí. Bom, É interessante frisar também nesse ponto que o nosso diamante ele tem uma posição maior do que o diamante do mercado, né? Um diamante mais parrudo, um diamante que tem um resultado financeiro maior. O nosso diamante aqui, por exemplo, em 3 viagens. Depende, Léo, você é diamante. Você prefere ser diamante para ter um PIN, mas não ter dinheiro? Ou ser um diamante para ter PIN e dinheiro? O bom é ter os dois, né? Ter o reconhecimento e ter o Ter dinheiro. o dinheiro, não é? Por isso que quando a gente avalia o plano agora, do ponto de vista do multilevel, né? Porque tem as matrizes, né, Léo? Vou voltar aqui. Além das várias premiações, né? Exatamente.